Hoje eu vou trazer um pouco mais sobre os nossos indicadores, né, que a gente está falando de performance. Então, vou trazer algumas sugestões de indicadores. Claro que aqui é um pouco mais geral, porque depende da instituição, mas aqui a gente vai ver que são indicadores muito propícios para as instituições de saúde, que é a recomendação do livro que a gente está estudando, que é o Performance Management in Healthcare, é o nosso livro do que a gente está estudando nesse momento, onde a gente está aproveitando ele e trazendo qual é a visão dos americanos em relação à gestão do desempenho, ou seja, a visão deles em relação a como avaliar o desempenho de uma empresa. E aqui, hoje, eu juntei 2 capítulos novamente, capítulo 6 e 7, porque ele vai traçar uns paralelos entre indicadores não clínicos e clínicos, então é interessante a gente ver os dois numa única rodada. Então, hoje eu vou trazer exemplos, então, se você puder printar a tela ou então anotar, é bom, porque esses indicadores não são indicadores operacionais, tá? Deixando bem claro que o que eu vou trazer agora são indicadores de desempenho, porque existe uma diferença quando a gente faz o mapa de processo, aqueles indicadores que estão ali, eles são indicadores do processo, ou seja, eu estou verificando se o meu processo ele está atendendo às expectativas que eu quero. O que o livro traz é um pouco mais amplo, né? A visão do livro é trazer sugestões para o gerenciamento da empresa. Então, é um pouco mais amplo do que a visão de processos. Claro que, em alguns casos, alguns indicadores de processo, eles são tão importantes que eles acabam tendo também uma categoria, sendo categorizados como indicadores também de desempenho da empresa como um todo. Entretanto, como a gente vai ver aqui alguns deles. Entretanto, claro que para medir cada processo, a gente vai ter um conjunto de indicadores que vão estar correlacionados com as suas tarefas. Aqui, que a gente vai ver hoje, são indicadores mais amplos que normalmente vão fazer parte de um conjunto de indicadores que vão estar sendo monitorados pelos comitês. Então, vamos ver um pouquinho desses indicadores. A ideia dessa abordagem é justamente trazer definições, né, ou nesses 2 capítulos, 6 e 7, e definições, formas de cálculo, como interpretar os resultados e alguns exemplos práticos. Então, vamos começar logo pelos indicadores não clínicos. A gente separa, o livro ele separa indicadores clínicos de não clínicos. Ele usa essa terminologia, mas, na verdade, tentando traduzir para a nossa realidade, teria os indicadores assistenciais ou administrativos. Então, indicadores não clínicos vão ser mais indicadores gerenciais, no sentido de que eu não estou avaliando a performance da minha assistência. São aqueles indicadores gerenciais, onde eu não vou estar avaliando a performance da minha assistência, e sim, eu vou estar avaliando o desempenho do negócio, da empresa. Já os indicadores clínicos, eles vão ser indicadores que vão estar apresentando o desempenho da assistência como um todo. Ou seja, sempre fazendo esse parêntese que eu estou falando aqui de indicadores que são para qualquer empresa na área de saúde. E aí, cada processo vai ter sua especificidade, então não é o que a gente vai ver aqui. A gente vai pensar em algo um pouco mais estratégico para as empresas. Então, os indicadores não clínicos, eles avaliam a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira, ou seja, tentando enxergar muito mais a operação dos processos e a
a parte financeira, que diz respeito à saúde do caixa, como é que está o grau de endividamento. E aí nós vamos ter alguns grupos que é interessante anotar. O primeiro deles, estrutura de capital, que são indicadores que vão mostrar para a gente como está a composição, a distribuição do capital dentro da empresa, a estrutura dela, onde a empresa tem mais investimentos, como está a distribuição desses investimentos. Liquidez é um outro conjunto de indicadores que vão mostrar para a gente a capacidade que a empresa tem de se manter pagante, ou seja, de estar cumprindo, honrando suas obrigações financeiras. O mix de paciente, que diz respeito a como está esse perfil dos pacientes e quais são as principais assistências ou tratamentos que nós temos, que estamos oferecendo com mais frequência. Apesar de parecer ser um indicador clínico, ele é considerado não clínico, porque eu não estou necessariamente medindo a eficiência da minha assistência. Eu estou medindo minha capacidade de atrair as pessoas e de atendê-las. Então, se eu tenho mais atendimentos na oftalmologia, mais atendimentos no centro cirúrgico, esses indicadores vão mostrar para que isso possa nos ajudar a tomar decisões do tipo, vamos incluir um novo serviço, vamos retirar esse serviço. Então, entender esse mix de pacientes e pagadores é importante. E um outro que é importante também, que é a estratégia de precificação, que muitas vezes a gente negligencia, porque não há uma análise mais profunda dos custos. Quando a gente realmente tem uma estrutura onde eu consigo alocar certinho os custos, isso facilita muito a precificação. Outro grupo importante diz respeito à produtividade e eficiência, que são medidas que vão mostrar o quanto eu estou produzindo e qual é a eficiência disso, ou seja, se eu estou tendo desperdícios, se eu estou tendo perdas, né, com alguns materiais, ou de repente, se eu não estou conseguindo aproveitar todo o recurso, toda a infraestrutura que existe disponível. Tá? Então, esses cinco grupos são os 5 principais grupos que o livro traz. É interessante, de repente, fazer um print na tela ou anotar para que você possa depois, porque assim, o livro traz algumas sugestões de indicadores, mas é óbvio que existem muito mais indicadores, só que eu vou trazer aqui são só os principais, mas de repente podem haver indicadores interessantes para vocês escolherem. Então, anote essas estruturas, esses grupos, e pesquisa na internet. De repente você encontra um indicador muito bacana que pode auxiliar, de repente, na decisão da empresa. Desculpa, faltou a parte de receitas e despesas com relação à lucratividade, que é a parte do DRE e como está girando o dinheiro na empresa. Bom, um indicador, vamos começar com os indicadores não clínicos, como eu falei, eu vou trazer só alguns, não vou conseguir trazer todos, porque são muitos, mas vamos tentar trazer os principais que possam estar ajudando vocês a terem uma melhor percepção da performance da empresa. O primeiro deles é a taxa de ocupação hospitalar. Essa taxa de ocupação, para mim, é um dos maiores indicadores, talvez, de custo, porque a taxa de ocupação hospitalar, ela me mostra o quanto do tempo disponível está sendo utilizado para realmente prestar algum serviço.
porque é claro que a gente não tem como dimensionar certinho a demanda exata que vai ser requerida da gente. Também não vai acontecer da demanda ser linear, ou seja, todos os dias vão chegar sempre as mesmas quantidades de pessoas. É muito difícil isso também. Talvez em algumas clínicas que trabalham com agendamento, a gente ainda consiga planificar um pouco mais, ou seja, estabilizar um pouco mais, mas mesmo assim é muito difícil você ter uma certeza de uma linearidade. Então, esse indicador aqui ele passa a ser incondicionalmente um dos principais indicadores que um hospital ou uma clínica precisa estar antenado e acompanhando. Esse indicador ele é calculado da seguinte forma: você vai pegar o número de leitos. Aqui, gente, quando eu falo leitos, vocês podem trocar por salas, também por equipamentos, tá? Então, isso pode ser também entendido dessa forma. Essa ocupação, normalmente, a gente trabalha em horas, tá? Então, quando a gente fala assim, número de leitos ocupados, dentro de um espaço de tempo. Então, digamos que o leito 2 ficou ocupado por 2 horas, o leito 3 ficou ocupado por 8 horas, e aí você vai somando essas horas. Então, aqui, na verdade, o indicador seria um somatório dessas horas ocupadas, porque não a não ser que haja alguma inconveniência no sentido de que, Danilo, se um paciente ele sai meio-dia, eu não consigo mais colocar ninguém naquele leito, porque vai ser feita a higienização terminal, e aí, quando eu termino de fazer essa higienização, já não dá mais para eu encaixar mais ninguém, porque eu preciso ter X tempo antes da cirurgia e tal. Nesses casos, aí você pode contabilizar o dia inteiro, porque é uma questão operacional, certo? Não há como aproveitar. Agora, se tiver como, então aí é importante que você vá pela linha das horas. E aí você vai dividir pelo total de leitos disponíveis em suas horas disponíveis, claro. Por exemplo, se o hospital é um hospital dia, ele não tem turnos à noite, turnos na madrugada, então esses turnos eles precisam ser retirados do cálculo. Você não vai utilizar esses cálculos, esses turnos dentro do seu cálculo. Então você vai utilizar apenas o horário que realmente eu tenho condições de estar atendendo. Pode ser, e aí, como eu falei, podem ser leitos, podem ser salas de consultório, certo? O importante é que você tenha entendimento de que como eu quero medir a taxa de ocupação, eu preciso saber quanto tempo meu consultório ficou ocupado e quantas horas de consultório ou de leito. Também pode ser utilizado para taxa de ocupação do centro cirúrgico, aí você tem lá X salas, também pode ser. Então, é possível. A taxa de ocupação ela é um indicador bastante maleável, flexível. É possível que você possa adotar ele para outros setores também. Eu posso utilizar no equipamento, por exemplo, raio-x. Eu posso saber qual a taxa de ocupação do raio-x, qual a taxa de ocupação de determinado equipamento. Então, eu posso quebrar, né, fracionar esse número em outras dinâmicas que sejam pertinentes para o hospital ou para a clínica. Tá? O que não é legal é você não ter esse indicador. Esse é um indicador aqui que praticamente mostra quanto da sua capacidade está sendo ocupada verdadeiramente e está gerando dinheiro. O restante do tempo, a diferença do tempo, né, se a minha taxa de ocupação é 70%, tá, os outros 30% do tempo não está havendo uma monetização, não está tendo faturamento de nada naquele 30%. Então, você está pagando por uma estrutura, ou já pagou por essa estrutura,
que você não está utilizando, que não está servindo para gerar receita para a empresa. Tá? Então, essa é a ideia. Então, essa interpretação, quando a taxa é muito baixa, a gente pode indicar uma subutilização dos recursos, ou então um superdimensionamento, para eu construir uma clínica, um hospital muito maior do que o que realmente a população precisava. Então, taxas muito baixas não é legal. O número de corte que eu acho bacana é 70%. 70% acho que é um número bom. Você tem aquele 30% ali que você está numa expectativa de crescimento, ou então que você está numa perspectiva de picos de atendimento. Então, aqueles 30% eles são utilizados para absorver esses picos. Abaixo disso, eu já acho que a gente tem uma subutilização e um desperdício de recurso. Né? Quando a taxa está muito alta, pode indicar sobrecarga. Esse é um tipo de problema que a gente quer ter. A gente quer ter esse problema. Uma taxa de ocupação muito alta significa que está na hora do hospital investir em mais salas, em mais leitos. Só se starta uma expansão dessa quando você tem essa informação. Ou seja, meus leitos estão sendo ocupados todos os dias? Não. Então, por que eu vou ter que construir mais salas de cirurgia? Por que eu vou ter que comprar mais leitos se nem os que eu tenho eu estou ocupando? Então, isso tem que estar muito claro. Então, esse indicador ele também acaba auxiliando na tomada de decisão por novas expansões. Então, um exemplo, nós só tem 200 leitos, 160 estão ocupados, a taxa de ocupação será 160 dividido por 200 vezes 100, 80%. Como eu falei, quando você tem uma situação em que eu não consigo liberar por hora. Num caso de um hospital dia, que às vezes a rotatividade é grande, pode ser que seja interessante vocês trabalharem por hora. Outro indicador importante é o tempo médio de permanência, que é quanto tempo a pessoa fica dentro do hospital ou da clínica. Quando você tem situações, por exemplo, de quarto, de UTI, onde se cobra pela diária, aí é diferente, né? Porque você está cobrando de diária, então, se ele ficar mais dias ou menos dias, pela taxa de ocupação, eu já consigo saber se eu estou perdendo, se eu estou deixando de faturar ou se eu estou tendo uma subutilização do meu recurso. O tempo médio de permanência ele vai ser interessante para giro das pessoas e do equipamento. Então, por exemplo, quanto maior for o tempo que eu ficar dentro do hospital, mais custo eu estou agregando. Então, a fórmula de cálculo vai ser o número total de dias de internação dividido pelo número total de altas. Então, eu vou pegar o número total de dias de internação dividido pelo total de altas. E isso no hospital. Eu posso adaptar isso para outra forma. Por exemplo, eu posso também calcular a data de saída menos a data de entrada para tirar uma média. Também serve, tá? Aqui eu só estou trazendo algumas possibilidades de cálculo, mas existem outros que podem também ser adaptados para a realidade de vocês. Então, se o tempo de permanência ele for muito curto, não faz sentido eu trabalhar o número de dias. Quando eu tenho um hospital grande, de grande porte, com um volume de uma alta complexidade, aí realmente faz sentido trabalhar dias de internação, ou uma UTI, por exemplo. Mas, em hospitais menores que têm um giro muito grande, talvez seja interessante trabalhar tempo médio de permanência, porque aí você sabe quantas horas cada paciente daquele está ocupando do meu empresa, do meu hospital. Sendo que quanto menor for, melhor. Então, na interpretação,
Um TPM elevado pode indicar uma baixa eficiência no tratamento, ou seja, eu estou demorando muito para liberar aquele paciente. Ou seja, estamos tratando, estamos evoluindo. Claro que existem casos específicos, mas na média, eu preciso ter um desempenho favorável. Então, se for justificado adequadamente, não tem nenhum problema, tá? Um TPM muito baixo pode indicar uma alta rotatividade, mas o que seria bom. Entretanto, muito baixo pode indicar uma baixa eficiência na assistência. De repente, a gente está dando alta sem um critério mais adequado, que isso pode também levar a readmissões, a problemas futuros. Então, existe um ponto de equilíbrio aqui que é interessante a gente ter. No caso ambulatório, a ideia aqui é que seja realmente quanto menor, melhor. Da hora que o paciente chega e começa a ser atendido, não é exatamente o tempo que ele fica na recepção, o tempo da recepção é um tempo à parte, mas da hora que ele inicia o atendimento, ele passou por aquelas partes burocráticas toda, da hora que ele inicia o atendimento até a hora que ele é liberado, esse tempo precisa ser monitorado. Alguns processos de ambulatório podem ter já esse indicador, mas precisa ser realmente uma clínica pequena, porque quando você tem várias especialidades, é mais difícil de você medir isso como um todo. Então, um exemplo aqui, um hospital que teve 1.200 dias de internação, 300 pacientes receberam alta, então você divide os 1.200 pelos 300, você sabe mais ou menos qual a média de dias que eles ficaram. Tá? Então, aqui é o indicador tempo médio de permanência. Agora, falando de estrutura de capital. Vamos pegar alguns indicadores, aqui são, como eu falei, são só alguns exemplos, tá? Para vocês poderem estar analisando e vendo se faz sentido. Se fizer, amanhã já começa a implantar. Os de estrutura de capital são indicadores que avaliam a capacidade financeira, né? Então, nós vamos ter endividamento total, relação da dívida dividido pelo patrimônio líquido, cobertura de juros, fluxo de caixa operacional, entre outros. Dentre esses grupos, eu trouxe aqui alguns. Então, o índice de endividamento. O endividamento, a gente sabe que é um grande problema para a saúde financeira de qualquer empresa. Quanto maior forem suas dívidas, maior o compromisso que vai ter de pagamento. Então, isso pode, de repente, em algumas situações adversas, afetar a capacidade de pagar, de honrar seus compromissos. Então, a fórmula de cálculo é bem simples, vai pegar, é um indicador que você vai puxar do passivo, do balanço. Lá no balanço vai pegar o passivo total, que está lá no balanço, e dividir pelo ativo total, certo? Na verdade, desculpa, detalhe, quando você lê passivo aqui, é passivo circulante e não circulante, tá? Você tem que tirar o patrimônio líquido, tá? É o passivo mesmo, sem o patrimônio líquido, tá? Faltou colocar aqui, então anote aí, é passivo menos patrimônio líquido dividido pelo ativo total. Aí você tem mais ou menos o endividamento que a empresa tem, certo? Então, a interpretação é a proporção dos ativos financiados por dívidas, ou seja, porque quando você pega o passivo sem o patrimônio líquido, você está pegando o capital de terceiros, ou seja, quanto dos dinheiro dos outros tem na empresa. Então, quando você tem um passivo muito pequeno e aí um patrimônio líquido muito alto, você vai ver que a empresa financia sua própria operação. E isso é saudável, até certo ponto. Zero de endividamento não é um bom número, tá? Por quê? Porque significa que a empresa está usando muito do dinheiro dela. E isso é ruim por quê, Danilo? Não é porque não é bom utilizar o dinheiro dela, porque o dinheiro dela é mais caro.
O dinheiro da empresa é sempre o dinheiro mais caro, porque numa necessidade, numa dificuldade, numa emergência, você não ter esse dinheiro na mão pode ser bastante complicado de você resolver alguma situação emergencial. Então, esse dinheiro que a gente chama de custo de oportunidade, é importante que ele haja uma reserva bem satisfatória. Eu costumo dizer que uma reserva adequada para uma empresa é de 3 meses, ou seja, se ela tiver 3 meses de operação, por exemplo, digamos que para ela operar, no mês ela gasta, sei lá, 600 mil. 600 mil é o que ela roda todo mês. Então, ela tem que ter guardado 1.800.000. São ser 3 vezes os 600 mil. Por quê? Porque é um volume, parece um volume alto, gente, mas não é. Porque quando você pega situações adversas, situações, às vezes, de sazonalidade, que muitas vezes você não tem um casamento da operação com o recebimento, onde normalmente os convênios pagam depois. Então, às vezes, numa situação onde você tenha um aumento repentino das operações, isso não vai significar imediatos, um recebimento imediato. Você só vai receber isso, às vezes, daqui a 90 dias. Então, você ter esse pulmão para absorver essas oscilações é fundamental. Então, ter isso é importante. E aí, um valor alto, ou seja, um condição de endividamento muito alto, significa que você pode estar em risco. Tá? Um índice muito baixo pode indicar uma baixa alavancagem financeira. Ou seja, tudo bem, você não tem muito dinheiro de terceiros, porém, você está usando muito dinheiro da empresa. E aí, usar o dinheiro da empresa pode diminuir, como eu falei, a possibilidade de alavancagem, aumenta o risco financeiro, é tudo pior. Então, exemplo, um carro hospital tem um passivo total de 50 milhões, um ativo total de 120, ou seja, aqui no caso, ela teria 70 milhões de patrimônio líquido, então 50 dividido por 120, 41,7 é um número bom. Né? 41, até 40, 42, porque depende muito da estrutura de cada empresa. Mas eu penso que 50% é um bom número, dependendo da estrutura da empresa. Outro indicador importante é a relação dívida versus patrimônio líquido. Tá? Então, ou seja, o quanto da dívida em relação ao patrimônio líquido. Agora eu vou pegar o patrimônio passivo e dividir pelo patrimônio líquido. E aí ele vai medir exatamente quanto dessa dívida está em relação ao capital próprio. Por que isso é importante? Porque se eu quiser vender a empresa e quitar todas as dívidas, eu sei que se eu tiver mais patrimônio do que dívida, logo eu vou ter uma boa... se eu precisar de alguma emergência vender a empresa, eu consigo sanar as dívidas sem nenhum problema. Então, o ideal é que ela sempre fique acima de 1. Não, peraí, dívida menor, perdão. Tem que estar abaixo de 1, né, relação dívida patrimônio líquido. Quando ele está acima de 1, significa que a dívida é maior do que o patrimônio. Tá? Então, a dívida tem que ser menor do que o do patrimônio. Então, vai dar sempre um número abaixo de 1. Quanto mais ele for abaixo de 1, melhor. Né? Se ele for muito alto, ele significa que a dívida total é maior do que o patrimônio da empresa. Ou seja, ela tem mais dívida do que aquilo que ela tem. Se ela vender tudo que ela tem e apurar esse valor, ela não consegue pagar todas os seus débitos, porque o patrimônio líquido é menor do que a dívida. Então, assim, outra coisa importante é que para você pegar financiamentos, esse é um indicador muito utilizado pelos bancos investidores para concessão de crédito. Às vezes você quer comprar um raio-x novo, você quer comprar, sei lá, uma tomografia, porque você não tem, ou você quer trocar o seu aparelho,
é um valor muito, muito grande para você bancar ele com o caixa da empresa. Então, ter uma boa relação entre dívida total e patrimônio líquido pode ajudar também a empresa a comprar novos equipamentos. Tá? Então, um exemplo prático, né? O hospital tem que ter 40 milhões de dívida, 80 milhões de patrimônio líquido, então você 50%, que é um número bom. Eu gosto, né, dos 50%, porque muito baixo, como eu falei, vai indicar que a gente está utilizando muito o dinheiro da empresa para suprir situações operacionais. Entretanto, quando eu tenho um endividamento muito alto, eu posso correr o problema, posso correr o risco de estar tendo futuras crises de pagamento. Aí, na nossa saúde financeira, né, se aprofundando um pouco mais, a ideia aqui é garantir viabilidade econômica, então vamos ver aqui margem operacional, liquidez corrente, retorno sobre ativo, são indicadores que os administradores, eles conhecem com muita tranquilidade, tá? Eu realmente, se você não conhece esses indicadores, é fundamental que você se aprofunde não apenas na forma de cálculo, mas também na interpretação que eles têm em relação ao número dado. Tá? Também faltou o retorno do patrimônio líquido, que também é outro indicador importante. Então, sobre margem operacional, a margem operacional vai ser o lucro operacional dividido pela receita, ou seja, o quanto que eu tive de receita, e aí eu tiro dessa receita, eu vou tirar os impostos, eu vou tirar o que eu preciso para rodar a operação, então, custos com médicos, custos com materiais, OPMEs, tudo isso sai, e aí o que sobra disso é o lucro. Esse lucro, eu tenho que pagar todo o resto do administrativo. Então, todo o restante das dívidas, dos compromissos que existem para serem feitos, eles precisam ser pagos com essa margem de lucro. Então, quanto que qual é o percentual desse lucro em relação à receita total? Então, você vai pegar um, dividir pelo outro e multiplicar por 100 para achar o percentual. Ele vai medir exatamente a eficiência da operação hospitalar. Se você gasta muito, se o seu hospital tem muito gasto, ou então compra materiais muito caros, essa margem de lucro, essa margem operacional tende a cair, acaba sendo pequena. E aí, quando a sua margem operacional é pequena, sobra pouco dinheiro para você estar honrando os demais compromissos. Então, esse aqui é um número importantíssimo que você precisa ter no seu radar para saber se você pode estar tendo problema com o custo. Aqui é interessante porque se você estiver com a margem operacional muito baixa, isso vai te direcionar para uma análise mais aprofundada dos custos operacionais, medicamentos, produtividade dos médicos, desperdício, pode ser também na farmácia, desperdícios na assistência, tudo isso vão impactar na margem operacional. Agora, se eu não estou conseguindo honrar meus pagamentos, estou tendo mais juros, estou pagando mais multas, estou pagando atrasado meus boletos, está gerando mais multa, isso não vai ter nenhum efeito na margem operacional. A margem operacional ela só olha o que está relacionado com a operação da empresa. Questões financeiras, administrativas também não entram aqui na margem operacional. Então, é interessante que se sua margem operacional está boa, para onde é que você tem que olhar? O seu administrativo. Agora, se sua margem operacional está ruim, onde é que você tem que olhar? Para a sua assistência. Então, é um ótimo indicador para a gente saber aonde atacar. Então, a margem baixa pode implicar a necessidade de corte de custos, ou seja, de repente, será que eu não estou comprando medicamento muito caro? Ou até se eu não estou repassando adequadamente, às vezes, seu problema pode estar no repasse. Danilo, mas o convênio é uma novela para poder liberar. Beleza, eu sei.
Mas isso precisa ser apresentado, porque isso, inclusive, pode ser uma arma para você usar para defender uma melhor, um melhor reajuste na tabela dos convênios. Porque quando você apresenta os números, meu amigo, como é que eu consigo rodar a empresa com uma margem operacional dessa? Não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Então, às vezes, são números que fortalecem a argumentação da equipe que vai estar lidando com os seus contratos, a renovação de contrato com convênios. Então, um exemplo, né, se o hospital tem um lucro operacional de 10 milhões e uma receita total de 100 milhões, a margem operacional será 10 por 100 vezes 100, 10%. Esse é um número muito baixo, não é muito baixo. Não é legal a gente ter um número tão baixo assim. Também não pense que vocês vão encontrar 50%, 60%, não. Tá? O número aqui na casa dos 20, 25, 30, tá ótimo. Lembre-se que os médicos eles já pegam uma boa fatia, né? Tem empresas que fazem acordos de 80-20 ou de 70-30. Claro que isso é calculado em cima do líquido, mas mesmo assim é uma fatia razoável que se pega do lucro, né? Da receita. A produtividade dos médicos e também medicamentos. Medicamentos é um absurdo. Aí medicamentos é assim, não tem muita escolha, porque médico você ainda consegue negociar para que você tenha o pagamento quando o convênio faz o pagamento. Alguns aceitam. Mas quando não tem essa política, realmente fica mais difícil. Agora, medicamento não tem jeito. Medicamento você vai ter que pagar. O boleto chegou, tem que pagar. Né? Então, mas o convênio só vai pagar daqui a 90 dias. Bom, aí daqui a 90 dias você recebe esse dinheiro. O fornecedor, a indústria que produziu aquele medicamento não está muito, não tá muito preocupada com o seu fluxo de caixa. Ela quer receber o boleto. Outro indicador financeiro importante, liquidez corrente, a fórmula de cálculo é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, então a gente tira um pouquinho do ativo para poder verificar essa liquidez. E essa liquidez significa quanto de dinheiro eu tenho para pagar as dívidas que elas vão acontecer ainda no ano corrente. Ativo não circulante são dívidas, passivo não circulante são dívidas que vão acontecer depois de 12 meses. Passivo circulante são as dívidas que vão ser cobradas ainda nesse exercício. Então, quando eu falo de liquidez corrente, estou falando da minha capacidade em pagar os compromissos desse ano, neste ano. Tá? Então, a gente vai pegar o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. A interpretação dele vai medir a capacidade de pagar a dívida. Né? Normalmente, valores acima de 1 indicam uma boa capacidade de pagamento. Né? Quando você tem um número acima de 1, significa que para cada R$1 que você tem, digamos que deu 1,2, né? Para cada R$1 que você deve, você tem R$1,20 para pagar aquela dívida. Então, eu gosto de trabalhar com um número de liquidez corrente acima de 1,2, para ter uma margem de segurança. Tá? Abaixo de 1 significa que é possível que em algum momento haja um problema de fluxo de caixa. Vocês têm que ficar atentos a essa questão da liquidez corrente, tá? É um indicador importantíssimo. Um gerente financeiro, um gerente que não está olhando isso aqui, sinceramente, está perdido no meio do tiroteio. Então, se o hospital tem 30 milhões de ativos circulantes, 20 milhões de passivos circulantes, a liquidez corrente será dividido por 30, 1,50. Ou seja, para cada R$1 que ele deve, ele tem R$1,05 para pagar a eles. Então, sobra sempre 50 centavos de cada R$1 de dívida. Isso é uma ótima situação. Agora vamos para os indicadores clínicos. Os indicadores clínicos que são aqueles assistenciais. Gente, tem muito mais indicador
não clínico, tá? Eu trouxe aqui os principais para vocês poderem iniciar a pesquisa de vocês, tá? Vocês não conseguiram iniciar essa pesquisa, vocês conseguindo iniciar essa pesquisa, isso já vai ajudar muito, pelo menos com alguns indicadores, depois vocês podem ir complementando. Não adianta também vocês fazerem logo todos de uma vez só. Começa com um pouquinho e vai incrementando. Agora vamos para algumas sugestões que o livro traz para indicadores clínicos, tá? Bom, indicadores clínicos medem a qualidade da assistência ao paciente, certo? Então, a ideia é... Deixa eu só acender a luz aqui, gente, que está um pouquinho escuro, só. Desculpa. Então, os indicadores assistência clínicos são indicadores que vão medir a assistência ao paciente. Então, agora chegou a hora da gente ver se estamos realmente cuidando bem dos nossos pacientes. As principais categorias aqui vão ser indicador de qualidade do hospital, indicador de segurança e prevenção e cuidados pediátricos no caso de crianças, que criança a gente sabe que tem um cuidado um pouco mais alto, né? O grau de problemas com crianças é maior por conta do tamanho deles, né? E indicadores de desfecho clínico, que esse aqui eu gosto muito, né? Um dos meus principais indicadores, eu gosto muito de indicador de desfecho clínico. Então, vamos lá, taxa de readmissão hospitalar, né? É uma taxa que mede quantas vezes o paciente volta para o hospital, né? Então, você vai ter o número de pacientes readmitidos em até 30 dias, dividido pelo número total de altas. Então, esse número vai mostrar para a gente qual é a nossa taxa de readmissão, ou seja, pacientes que tiveram que voltar, dividido pelo número de altas. Aqui, uma taxa muito alta pode indicar uma qualidade inadequada. Se meu paciente está tendo que voltar para o hospital para, de repente, fazer às vezes ele melhora um pouco, mas depois ele piora, volta para o hospital. Se isso está acontecendo, isso pode indicar uma qualidade inadequada, porque a ideia é que ele vá e o tratamento seja adequado para que ele volte a ficar são novamente. Uma taxa muito baixa pode indicar um tratamento mais eficaz. Então, a gente vai buscar o mínimo de readmissão possível, a menor taxa de readmissão possível. É claro que aqui a gente vai trabalhar muito mais em ambientes, por exemplo, como centro cirúrgico. No centro cirúrgico tem que ter essa avaliação da readmissão hospitalar. Ambulatório, não. No ambulatório, vocês não precisam considerar esse indicador para ambulatório, porque ambulatório não tem alta, primeiro ponto, né? Não temos alta em ambulatório. E segundo, que a pessoa voltar é normal, né? Não, às vezes pode ser uma análise corriqueira, ou então pode ser uma questão de periódico, né, admissional, não sei. Então, não é a taxa de readmissão, o recorte dela é para situações realmente de emergência ou casos de cirurgia, mesmo não sendo cirurgias emergenciais, tem que ter. Então, aqui o exemplo, 40 pacientes foram readmitidos em 30 dias em 500 altas. Então, você pega 40 dividido por 500 vezes 100, 8% é a taxa de readmissão hospitalar. Taxa de infecção, esse aqui é muito comum pela CCIH ou CCI, né, quando você tem quando é uma clínica, a gente vai chamar de CCI, que é a Comissão de Controle de Infecção, e quando você tem um hospital, você vai ter a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é também chamada de CCH. Aqui a ideia é ela medir quanto de infecção está acontecendo dentro do hospital. Na fórmula de cálculo é o número de infecções foram identificadas dentro dos prontuários
dividido pelo total de pacientes internados. Então, se eu estou com X pacientes internados, quantas infecções eu tive. No caso de clínica, você tem que adaptar um pouco o cálculo, porque a taxa de infecção em uma clínica, você vai medir através da infecção que o paciente possa ter tido no pós-atendimento, às vezes em casa e tal, dividido pelo total de pacientes que foram atendidos. Então, você vai pegar um volume de pessoas que... como é que eu vou saber se a pessoa teve uma infecção? Normalmente, o pessoal liga. Existe um trabalho de pós-atendimento, que é feito, às vezes, ou pelo call center, ou então pela qualidade. Ela liga para as pessoas e procura saber como foi o atendimento pós, depois, se ele apresentou alguma doença, seguir, eu peguei uma gripe, peguei isso, peguei aquilo, aí tem que ser contabilizado. É um pouco mais difícil, né? Quando você está em hospital, é mais fácil porque existe já um monitoramento disso dentro dos leitos, e isso é acompanhado internamente dentro dos leitos. Agora, como no ambulatório, o pessoal acaba ficando com um tempo muito baixo, né? Você vai lá, fica aquela manhã e vai embora, mas ali, naquele momento, ele pode ter contraído alguma infecção. Então, precisa ter esse monitoramento. Normalmente é muito baixo, o ambulatório realmente é muito baixo. Alguns casos chega até a nem medir, né? Mas eu não recomendo, não. Para a ONA quer ver essa medição, mesmo se for ambulatório. Mesmo se for ambulatório. Uma taxa elevada pode indicar problemas com higiene e controle de infecção. Ou seja, se aí vamos lá, aí você vai ter os protocolos de lavagem de mão, está sendo feito, não está sendo feito, a própria higienização terminal, a higienização concorrente, como é que está sendo feito isso. Aí, quando você tem uma taxa de infecção muito alta, você vai ter que ir para esses dispositivos, que são os dispositivos de controle, para garantir que está tendo um trabalho de prevenção adequado. Normalmente, o que a gente aceita como meta é abaixo de 2% para hospitais. Para clínicas, é bem mais baixo que isso, né? 0,5%, 0,1%, porque realmente, clínica, 2% de infecção numa clínica é muito alto. 2% para um hospital, que ali você tem um nível de invasão muito maior, aí realmente tem que ser um número maior mesmo. Então, aqui um exemplo de como se calcular. Se o hospital registrou 10 infecções em um mês, com 800 pacientes internados, a taxa de infecção será de 10 dividido por 800 vezes 100, 1,25. Certo? Então, esse é o cálculo. Mas isso aqui é muito comum, um indicador que quando você tem um hospital, costuma ser, inclusive a própria Secretaria de Saúde do município cobra isso, então tem só um indicador, mas aqui, claro, tem que estar listado como um dos indicadores importantes. Tem muitos outros, tá, gente? A gente pode também falar ainda, né, de indicadores de desfecho clínico, e é um outro indicador importante. O desfecho clínico, ele vai nos indicar se a eficácia terapêutica ela foi devidamente alcançada. Por exemplo, a pessoa chegou aqui com determinados sintomas, ele saiu bem, saiu com todas as suas funções saudáveis, lá na alta. E nem toda alta significa que alta não significa que o paciente está bom, tá? A alta significa que ele foi liberado, não há mais, mas pode ser que não haja mais o que se fazer. E aí a gente tem que liberar mesmo, porque não há mais o que se fazer. Mas existem altas que são realmente porque o paciente ficou bom. Né? A alta em si é um indicador, não é um bom indicador, porque a alta, como eu falei, não significa que ela esteja diretamente relacionada com
com um desfecho clínico adequado, certo? Eu gosto de comparar o tratamento com o desfecho clínico da seguinte forma. Quando o paciente chegou, qual era o prognóstico e qual era a hipótese diagnóstica que o médico levantou? TARS. E aí ele vai fazer todo o levantamento clínico, com exames, tudo mais. Ele vai confirmar ou não aquela hipótese. Confirmou. Pronto. Então, o diagnóstico dele está apontando para uma determinada COVID. Ele está COVID e tal. Ele vai reiniciar o tratamento terapêutico para resolver aquele problema. Se ao iniciar o tratamento terapêutico, ele não alcançou a saúde, né? Ou seja, não voltou a estar normal, provavelmente o diagnóstico está errado. É aí que o desfecho clínico é muito bem medido. Então, ou seja, a alta em si, ela não é nem sempre é um bom indicador, mas eu precisei rever o meu diagnóstico. Então, imagine que o paciente chegou e eu diagnostiquei ele com determinada doença. Foi feito o tratamento para aquela doença, aquele tratamento não foi eficaz. Ele não resolveu, ele continuou apresentando os mesmos sintomas e às vezes até piorou. Nesse caso, o diagnóstico foi errado. Então, ou seja, houve um problema na composição do plano terapêutico. Logo, o desfecho clínico ele não vai ser positivo. Se eu errei no diagnóstico, eu não vou ter um desfecho adequado. Outra situação de que tem que derrubar o desfecho, né, o indicador, é quando o tratamento não é adequado. O diagnóstico foi correto, porém, na hora de medir, na hora de realizar as ações, eu perdi o aprazamento, eu fiz a dosagem errada, ou então, sei lá, alguma questão no tratamento não foi feita da forma adequada. Eu não vou ter o desfecho esperado. Então, tem uma associação, o desfecho está muito associado com não apenas o diagnóstico, mas também o tratamento. Então, ele olha todo o tratamento, desde a identificação do diagnóstico até as ações que foram pontuadas para chegar lá. Então, essa parte do desfecho é muito legal. Tá? Então, acho super recomendável que vocês tenham, né, e tentem medir isso a partir dos dados do prontuário. Então, concluindo, na nossa horinha aqui de estudos, né, claro que aqui, como eu falei, a ideia é trazer os insights que os livros trazem para que vocês possam, com esses insights, avançar nos estudos de vocês, tá? Indicadores de desempenho são essenciais para monitorar a eficiência e a qualidade dos serviços. A gente aqui precisa separar um do outro, né? Ou seja, o que é qualidade de serviço e o que é gestão, a gestão do negócio. São os indicadores clínicos e não clínicos. O indicador não clínico ele vai olhar para a viabilidade financeira e operacional, certo? Primordialmente, enquanto que os indicadores clínicos eles vão olhar para a segurança do paciente e a qualidade do atendimento, certo? Numa análise contínua, né, é importante que esses indicadores sejam sempre sendo atualizados. Não adianta você medir uma vez na vida, é necessário que esse acompanhamento seja contínuo. Então, é muito saudável a implantação dos comitês, que é algo que já foi, inclusive, pontuado, né, em um outro encontro nosso aqui do Quali Club, acho que foi na parte de governança, nós falamos sobre os comitês. Então, é importante que você tenha esse acompanhamento constante. Indicador, gente, é uma coisa que você começa a medir e não para mais nunca.